vou passar a palavra para o Daniel, tá bom? Daniel Gibaldi aqui, o primeiro membro da Tá bom. mesa. Viu como é que Vamos. eu sabia que você ia pegar a presidência? Você ficou naquela, não, gente, bom, primeiro agradecer, né, o convite, né, da Beatriz, extensivo também às suas orientadoras, a professora Angélica e a professora Débora, parabenizar pela escolha do tema de estudo, principalmente um momento histórico que a gente vive no país, né, uma onda de, eu diria, sei lá, conservadorismo freestyle, né, que tem impedido uma realização de discussões desse tipo, né, que são extremamente importantes pela sociedade. A gente vê, inclusive, coisas de. E eu entendo que a sua preocupação de não falar alguns temas de saúde, mas outros que são estritamente, talvez, resultado de uma má educação, né, que a gente dê à nossa sociedade e que a gente, por exemplo, está com discussão parada no Supremo sobre o aborto em casos de morte Sim. das mães e que é um tema que, né, a gente sabe que o Supremo ele tem que ter uma questão política por conta disso e isso reflete talvez a percepção da sociedade, né? Quer dizer, talvez não, com certeza reflete. Então, agradecer, né, mais uma vez, também saudar aqui os meus colegas, o Maurício. Na verdade, só eu e o Maurício estamos hoje, né, nessa avaliação. Eu acho que as demais colegas não acessaram. E então, assim, você escreve bem, assim, de uma maneira bem clara, tá? Com relação ao seu texto, tem pouquíssima necessidade de revisão textual mesmo assim. Uma troca ou outra de letra que passa, plural para verbo, algumas ausências de conectivo, mas que também, assim, eu não me preocupo muito com a questão textual em geral, porque eventualmente, né, um seminário de ciência ainda muita água vai passar, talvez por baixo da ponte. Mas na medida em que você está se propondo a defender daqui a 6 meses, então, assim, eu vi que tem também uma coisa, já tem uma quantidade grande de texto. É, Aí, só algumas coisas, assim, alguns temas que para mim ficaram, de maneira geral, eu vejo as pessoas muito tratando, quando você fala das grandes temáticas, eu estou falando ainda da parte textual, tá? As temáticas normalmente botam em início, né, com a letra maiúscula, aí educação, às vezes você bota educação maiúsculo e sexual minúsculo. Isso é intencional ou e aí, assim, por exemplo, agora na sua apresentação, por exemplo, e nas outras áreas, você no seu texto botava ensino em minúsculo, que também seria uma grande área temática, ou coisa assim. Aí, ciências, às vezes, maiúsculo e minúsculo, eu acho que ciência, no caso específico, talvez seja um problema de revisão, mas não sei se é alguma coisa de pontuação, quando você bota educação maiúsculo e sexual minúsculo, ou se é nesse tipo de padronização que você ainda vai precisar fazer, não se preocupando nesse momento, obviamente, para o seminário docente, mas e eu vi que na sua apresentação, na verdade, você fez ao contrário. O ensino ficou maiúsculo e a educação ficou minúsculo. Então, assim, imaginei que talvez seja uma coisa de padronização. Confere a padronização ou é algum, Sim. algum ponto que você queira firmar? Não, né? Não, acho que é só padronização Tá, mesmo. pronto. Depois eu percebi isso na sua apresentação. Aí eu queria. Houve a atualização do título, e aí a gente tem umas coisas aqui, eu gostaria até de. Acho que facilita tanto para mim quanto para o Maurício, porque tem umas coisas que a gente tem que responder lá no nosso. Na nossa análise, né? Eu só peguei aqui que estava aberto, tô com tanta página aberta no meu computador, que eu já não sei mais o que que é o que. Mas, assim, bom, mudança de tema eu imagino que não tenha ocorrido, né? Desde o início, mudança de orientação também não, porque a professora Angélica desde sempre. E aí, a questão do título, eu vi que o título que você botou no seu texto, são essas perguntas, né, Maurício, que a gente tem que fazer, se é mudança de projeto, essas. É, ela São caiu essas. de vez agora. Não, voltou. Eu, Voltou. Não. Oi, eu Beatriz. cheguei a dar uma caidinha, mas foi É, uma pergunta sobre a mudança do título, né? isso, porque o seu título tá diferente, né? Tanto no convite. E assim, eu vi que o do convite ele parece estar um pouco mais abrangente, assim. Então, você sabe qual é a diferença que está do título do seu trabalho para o título do chamado, do convite? Uhum.
Acho que foi mais na hora de finalizar realmente o texto, revisar ali o que que eu tinha para apresentar e montar a apresentação, que eu fiquei. Falei, acho que vai ficar um pouco redundante colocar o que está lá no objetivo já assim no título e deixar algo mais fechadinho do título de quem lê já saber sobre o que que eu estou trabalhando, entendeu? Então, qual é o que você prefere? É o que está no convite, na carta convite, é isso? Uhum, Que eu pedi sim, para você comentar para mim, quer dizer, você coloca lá na análise exploratória do uso das TIDC, das TIDIC, em atividades de educação sexual no contexto do ensino de ciências e biologia, na educação básica. Isso, né? isso, Tá. isso. E aí eu ia, bom, depois no decorrer eu percebi, porque assim, eu tinha feito no seu preâmbulo lá inicial algumas considerações sobre a questão do que você estava tratando como educação básica, depois eu percebi que sim, mas, e aí, por isso que ficou a questão do conceito de ciência e biologia, mas é porque eu estava até o início tentando entender qual era a fração escolar que você estava trabalhando, se era o fundamental e tal. Então depois eu percebi que você está tratando de maneira geral ensino fundamental e médio. Confere? É porque tem o ensino fundamental 1 também, só que ele já entra na parte do pessoal da pedagogia. Então, se Sim. eu incluísse isso, ia ficar tipo, um mundo muito grande de trabalhos. Eu achei melhor focar na área que eu também me formei, assim, que eu tenho mais experiência mesmo, né? Tanto o ensino fundamental 2 que a gente não trabalha com biologia, mas trabalha com a ideia de ciências, ensino de ciências, e o ensino médio, que aí realmente vem com o nome de biologia, mas pensando Sim. nessa atuação do professor de ciências de biologia ali com essa formação de ciências biológicas. Tá, entendi. Então, que era essa questão que eu discuti sobre o conceito, né, do ciências para o nível fundamental e biologia para o nível médio, mas que não tinha ficado claro naquele início do seu ali. E aí talvez, né, mas enfim, também não vou me preocupar com a questão do resumo nesse momento, porque pode ser não, certamente vai mudar bastante do seu resumo. Então, mas travou de novo, eu acho. Travou. Travou. É horrível a internet hoje, né? Tá, né? Beatriz? Agora Voltou. voltou. Sim. Oi, Bia, deixa eu te fazer a pergunta então, vou direto para a Uhum. pergunta. Eu queria que você justificasse para mim por que que você propôs o uso das TDICs na sua pesquisa. Então, como eu comentei no começo da apresentação, esse trabalho com as plataformas digitais já é algo que eu tenho uma certa familiaridade desde ali da graduação. Eu trabalhava e fiz uma análise sobre o quanto você conseguia difundir esse debate de educação sexual através do uso do Instagram Ó, especificamente. Então, entendi. e aí dentro disso também, a professora Angélica, ela também já trabalha com essas tecnologias digitais. Então, para mim poder utilizar, né, já o que ela já sabe sobre essa área, com esse interesse que eu tenho também sobre o uso dessas tecnologias, pelo menos na minha cabeça casou perfeitamente assim para poder, porque assim, se eu fosse trabalhar todos os recursos que você pode usar de educação sexual, é isso, eu vou ficar com Sim. um, um corpus de análise muito grande, se eu for pegar material físico, né? Então, essa parte digital, para mim, no momento, me interessa bastante. Assim, eu concordo que casou totalmente, inclusive com a orientação da Angélica, que é o foco principal dela, né, no programa, enfim. Mas por que que eu estou te dizendo isso? Na sua justificativa e também na sua apresentação, você se focou muito na problematização, que é, de fato, assim, entendo que talvez seja o que você um tema caro para você, uma coisa que você gosta de falar, e a gente, de fato, quando começa a falar sobre as coisas que a gente gosta, a gente acaba é, trazendo o máximo que a gente consegue de informações. Mas, por exemplo, a TDIC está no seu título lá, em foco, análise exploratória do uso da TDIC, e é, você só começa a tratar dele, eu acho que lá na página 20 talvez, uma coisa assim, em torno da página 20, né? E que você faz um preâmbulo no início também, antes até da sua justificativa, que na justificativa eu vi que você trata lá uma, né? Mas, e assim, eu queria comentar com você, queria que você tentasse fazer comigo aqui uma brincadeira, se você dividisse a sua apresentação,
a sua temática, né? As coisas que você julgou que eram importantes apresentar. Inclusive, a gente viu agora aqui na sua apresentação que você linearizou de uma forma diferente. O que você dividiria, por exemplo, que você colocou ali do peso dos tópicos que você trouxe? Ou seja, quais tópicos você trouxe? A problematização toda sobre educação, né, sexual, sobre os problemas todos na sociedade, questões políticas e tal. E a TDIC, quanto você acha que você deu de importância a ela no seu em percentual, assim, ou, enfim, em proporção? Você consegue fazer assim uma perspectiva? Eu acredito que agora para o seminário discente realmente ficou uma porcentagem muito menor. E eu acho que eu estava, pelo menos na minha cabeça, né, na hora que a gente vai escrevendo, essa análise ela ficar muito mais, trazer isso para o texto muito mais na discussão quando as TDICs aparecessem, tipo, tal TDIC específica está sendo utilizada, e a partir disso eu começar a falar sobre elas. Só que, assim, já de adiantamento das coisas que eu consegui analisar, pelo menos em um dos eventos, são muito poucas, assim. Normalmente, os professores usam muito mais vídeos educativos do que qualquer outro tipo de ferramenta. E foi uma coisa, inclusive, que me deixou um pouco preocupada, de tipo, porque na minha cabeça a ideia era assim, trabalhar de uma forma ampla, diferentes tipos de plataformas, diferentes tipos de ferramentas. E aí, quando eu me deparo, né, com os resultados, pelo menos os escolhidos, o que eu já consegui analisar, são muito poucas as diferentes tipos de tecnologias digitais que estão sendo utilizadas. Então, eu acho que eu fiquei meio que guardando mais essa discussão realmente para a discussão dos resultados, mas que também nos resultados não são tantas tecnologias que estão sendo utilizadas. Então, talvez seja importante trazer um pouco mais dessa discussão lá para a introdução, porque aí traz o peso do que eu gostaria de provavelmente encontrar e não é bem o meu achado. De achar que em 2025 muitos professores estariam utilizando esse tipo de ferramenta e essa não é a realidade, pelo menos, do que eu encontrei até o momento. Então, você entendeu qual é o tempo? Porque, assim, na verdade, você falou, eu vou trazer para discussão, mas tudo você tem que fazer um preâmbulo inicial e tudo depois você tem que trazer para discussão. Mas, assim, a sua apresentação das TDICs, acho que vale a pena você trabalhar um pouco mais, então, mas eu vi que você entendeu ali por que eu estou comentando isso, e acho que você também percebeu, mas eu entendo que seminário discente talvez você tenha trazido que você tivesse de texto ainda preparado já de toda a sua bagagem, enfim. Entendo isso, mas é só para você se atentar, sugiro que você se atente a essa proporcionalidade, tá? Porque ela também é uma coisa muito importante. A gente só vai entender ou perceber, talvez nem tanto, né? Mas o que já existe na literatura, você não apresenta, assim. Então a gente não tem noção do que a gente poderia, inclusive, esperar nos seus resultados. Eu acho que vale a pena você trazer isso também no início, tá? Deixa o professor Maurício, quanto tempo eu tenho aí? Quanto tempo já passei? Quanto me resta? Rapaz, eu estou bem displicente em relação à contagem do seu tempo, deixando você falar à vontade. Essa foi uma maneira elegante de dizer que eu não estou contando. Então tá. Então, mas eu vou tentar me adiantar aqui. É, É porque eu acho que pelo menos a minha visão de seminário, desde Prisca Zero, quando essa disciplina foi criada, é que a gente pressionar demais o tempo sacrifica o assim, debate, a discussão e a contribuição, que é a coisa mais importante. sim, Às sim. vezes, é claro, foi sendo muito claro com a Beatriz, a gente tem que segurar o tempo do aluno para dar tempo da banca falar. Tá. Né? Então, acho que, para mim, sou bem displicente com o tempo, eu prometo sacrificar o meu para você ter mais, se for possível, tá bom? Não, eu Não vou sei se tentar eles também estão na fazer. sala depois disso. Eles Eu têm vou tentar acesso me focar um pouco mais aqui, Maurício. Vou tentar correr. à vontade, mas Aí no que eu falei, Bia, então assim, eu trouxe assim, fiz uma. Aí quando a problematização, você usou a página 25, do 21 a 35, em média, tá? E aí na TDIC você ficou de 36 a 39, você falou rapidamente, depois de 42 a 46. Então, assim, esse balanço, eu sugiro você prestar um pouco mais de atenção quando você tiver com seu texto mais para o final, tá? É, E aí, e também isso talvez tenha dificultado um pouco na linearidade do trabalho, porque eventualmente assim, tinha algumas coisas que acabavam voltando. Falei, mas isso aqui ela já falou lá. Então, assim, às vezes você estava ainda na introdução, ainda antes de entrar no trabalho propriamente dito, e ainda eventualmente você. Mas assim, é isso. Tudo isso é um reflexo disso que a gente está discutindo aqui, que você vai já tinha se percebido, já tinha percebido que tinha que fazer esse tipo de tipo de atenção.
Aí, aquela coisa sempre não tem jeito, tá? É sempre assim, eu sempre digo, e sempre acontece com todo mundo, não se preocupe, não se. Mas é revisão de referência, porque tem algumas que foram listadas e que não estão na lista no final. Inclusive, uma que eu entendi, eu fui buscar porque me chamou a atenção achando que era de uma colega. Eu achei que fosse da Rosane, porque estava Meirelles lá, alguma coisa, e não tá. Enfim, não lembro exatamente qual era, mas eram dois autores, não tem, estava lá na sua introdução, Silva e Meirelles, talvez uma coisa assim, e fui buscar e não estava na sua lista. Então, sempre rever, isso não adianta, você vai para sempre na sua vida acadêmica, a gente sempre tem que ter esse tipo de coisa e sempre passa, não adianta, mas tem que se policiar para que não passe ou passe o mínimo possível também para não dar muito trabalho nem para suas orientadoras, nem para o leitor prévio do seu trabalho. É, eu queria que você comentasse para mim, eu pego uma parte do seu texto, eu vou ler, tá? Abre aspas. Por estar historicamente rodeado de tabus e preconceitos, além do clima de pânico moral e de perseguição aos professores nos últimos anos, a temática da sexualidade humana é apresentada na escola a partir de uma lógica onde que se é permitido falar sobre o tema deve se restringir à mera abordagem conteudista sobre anatomia e fisiologia sexual, Zimmer em 2017. Eu fiquei com a percepção, e depois vendo seus dados lá, é, a gente vai até conversar um pouco mais para frente quando estiver tratando especificamente dos dados, mas que me pareceu, e aí estou já perguntando, você já pensando já em tudo que você tem, que a percepção que depois diria assim, 2016 numa questão mundial, mas principalmente no Brasil, depois de 2018, deve ter havido alguma piora, né? Você consegue comentar para mim, assim, no overall dos seus dados, se de fato isso acontece? Quer dizer, a gente esperaria, por conta da onda conservadorista, né? Enfim, mas que me pareceu em alguns momentos, quando a gente analisa, mais para frente a gente vai falar passo a passo, mas que no overall foi isso mesmo. Houve alguma piora de trabalhos sendo Então, feitos? o que eu percebo é assim, acontecem dois fenômenos distintos, mas simultâneos. Tem muito mais professor com medo de fazer as atividades por conta desse pânico moral, então vários deixam de fazer por Entendi. medo de retaliação, de ser mandado embora. Mas, ao mesmo tempo, quem já estuda a área se sente impelido a publicar mais sobre, Intensifica, né? criticando a onda conservadora. Então, o que eu Intensifica. vejo é que em 2016 teve o golpe, e aí tem um boom assim, de muitos trabalhos falando sobre isso, sobre essa mudança, né, do contexto político. Inclusive, vários trabalhos teóricos que não foram incluídos nessa análise, mas tem muitos trabalhos publicados só debatendo, né, o contexto ali, uma análise mais teórica, assim, ensaio. E aí eles não entraram, mas tem publicado nesses eventos, então tem um aumento desses trabalhos. Em 2018, por conta do Bolsonaro, e aí mais outro boom ali, especificamente, principalmente no evento que acontece no Nordeste, que é no Conedu. Então vejo que acontece essas duas coisas. Os professores que não necessariamente são pesquisadores da área, eles têm muito receio de continuar trabalhando com medo da retaliação. Mas, ao mesmo tempo, quem já trabalha se sente impelido de continuar falando sobre o assunto e ser uma resistência, né? Ter uma disputa ali de narrativa. Então, vejo essas duas coisas mais ou menos acontecendo. O que eu vejo é uma caída pequena, assim, em relação à pandemia, que eu achei que ia ser maior, mas acho que por conta das pessoas estarem em casa, elas conseguiram escrever mais também. Então, não ficou com tanta baixa assim de trabalhos. Mas eu percebi essas duas coisas assim acontecendo. Eu E falo aí, isso porque o trabalho que eu fiz com a Rosane na especialização que eu defendi ano passado também tinha a ver com essa área, mas mais especificamente na temática de reprodução. E aí acontecia a mesma tendência de entendi. esses anos de debate político ter bastante publicação, mas no contexto do dia a dia, quando você conversa com os professores, eles têm uma resistência muito grande de continuar trabalhando o assunto quando eles não dominam a área, ficam com receio, né? Entendi. Então, e você acha que não precisa responder agora, a gente vai tratar um pouco dos seus dados e no final a gente retorna com isso. Se você acha que os seus dados que você tem até agora corroboram essa perspectiva, que é algo que você que é algo que a gente já percebe, né? Né, cientista sabe, que quem tem o mínimo de
critério e crítica, né? Enfim, que entende, né? Tem senso crítico, enfim, entende que essas coisas teriam esse perfil, mas se os seus dados, ou os dados que você conseguiu até agora trazer, corroboram essa visão. Não precisa responder agora, tá? Travou de novo, eu acho. É. Vou aproveitar, Daniel, só botar dar um tempo, sei lá, algum limite, porque talvez o Isaac precise da sala, só que ele não me respondeu. Não sei se tem alguém aqui da EBS ainda presente quando me passa para Voltei. baixo. Mandei um zap para o Isaac, estou esperando para ver lá. Porque tem a história de que a sala virtual ela fecha, né? As pessoas precisam para outras defesas. Não sei, também não estou sabendo, não. Fecha. Mas eu Mas estou. tu já entrou em contato com ele aí? Senão daqui a pouco eu entro aqui. Ele Mandei um tava falando zap. comigo agora mesmo aqui. Alguns minutos Manda um atrás zap, estava continua a mandando. pergunta, mandei um zap já. Tá. Eu acho que Então, hoje não tem outra defesa depois da minha. Hoje não tem. mas eu não sei se o Pelo link menos pode não estar para aqui. alguma outra coisa de defesa final, que a gente usa esse link Ah, para tá. muitas coisas. Bom, eu não vou então entrar no mérito, até porque a gente já conversou, não precisa investir tempo nisso, que é na questão do seu objetivo geral. A minha pergunta, assim, foi direto. Se você achava que seu objetivo geral conversava com seu título. Até porque estava naquela discussão ainda do título e tal, e que, assim, Uhum. seu objetivo geral você coloca lá. Deixa eu tentar lembrar exatamente. Seu título fala análise exploratória do uso das TDICs em atividade de educação sexual, tal, tal, tal. E no seu objetivo geral, você coloca que aparentemente você vai trazer dados para uma eventual. Tá aqui, ó. Produzir subsídios teóricos para uma análise exploratória sobre o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação por professores de ciência e biologia em atividade de educação sexual na educação básica. Então, assim, para você, Uhum. aquilo que a gente já tinha conversado, para depois você se ater, para conversar um pouco mais, embora concordo com você que assim, a gente não vai botar o título exatamente igual ao objetivo geral, mas ele conversar um pouquinho mais na hora que você tiver ele propriamente dito. Então, assim, e aí tem a questão formal da modificação. Botando aqui o meu chapéu de coordenador, eu sei que a gente tem algumas coisas de formalização disso, mas que a banca, a qualquer momento, inclusive que se você trouxer na sua banca final de defesa uma outra proposta, você pode, inclusive, Uhum. até porque trazer como uma justificativa isso que a gente está discutindo aqui. Assim, ó, as pessoas, alguns professores, ou o professor apontou lá isso, tal, do título. Então, assim, existe uma questão formal, mas existe também uma questão de que é importante que ele retrate exatamente o que foi feito. Então, para você se atentar a isso, tá? É, então, não precisa comentar com relação a isso, não. Mas em E, relação ao título, você acredita então que seja interessante manter o que já estava, então? O não, que não, já o título, estava. eu acho que o que está aí está lindo, assim, pelo menos no meu entendimento. O título que me convocaram, da minha convocação, e eu só Tá, sugeria você colocar a TSIC por extenso. Porque você botou a tá. sigla, né? O uso das TI-DCs, então, assim, talvez valha a pena colocar por extenso. Mas é a única sugestão que eu faria para esse título, desde que, obviamente, ele de fato converse exatamente com o que você traz é, de montagem, porque a gente sabe que o projeto ele é fluido, gente. Isso não é. Não precisamos entrar nessa discussão, porque todo projeto é fluido, né? Então, tá? Não precisa se preocupar com isso, embora tenha essa questão formal de que, é, enfim, tem alguns momentos específicos para fazer essa mudança. Mas o momento seria aqui, Rápida, para eu Seminário anotar aqui. Vicente. O título que ficou diferente foi o da apresentação em relação ao convite. O da apresentação, eu vou te dizer que eu acho que estava igual ao do convite. Mas é o do trabalho que ela mandou por escrito, eu acho que ele está Tá, mais simplificado, Maurício. Ele entendi. está. Tá muito mais, tá Da muito mais. apresentação tá Beleza. igual, acho que tá igual à Exatamente. versão Entendi já. final. Obrigado. Então, assim, bom, vou direto para o teu resultado aqui. Na sua tabela um, tratando daquele tema que eu falei, né, que a gente tinha essa perspectiva. Então, 3,51 em 2016, e aí 1,5 a partir. 1,5, na verdade, botei 1,5, mas é 1,5 a partir de 2018. Então, ele vinha com um número grande de trabalhos e aí reduziu, né? Aí, sua tabela 3, 0,22 em 2017. Aí, em 2015, anterior, 0,45 e 0,61 em 2019. Então, assim, especificamente 2017 que ainda tinha essa onda conservadora, talvez, no mundo inteiro. E aí a sua tabela 4, 0,52 em 2018 e 2,1 em 2020. Mas outras tabelas talvez não apontassem tão diretamente relacionado a isso. Porque aí, assim, eu olhando lá os seus dados, eu vi que tem algumas tabelas que não tinham. é, Talvez isso não fosse tão perceptível, tá?
E aí, assim, queria que você acha que você consegue associar isso com aquilo que a gente estava discutindo? Tipo assim, seria uma coisa que você já falou, né? Da seção do conservadorismo, alguns docentes estão com medo, alguns pesquisadores com medo de tratar de algumas coisas, talvez não tenha nem amparo, enfim, subsídio para fazer aquele tipo de trabalho. E a gente sabe que, na verdade, a onda conservadora iniciou em talvez 2014 lá com o Erdogan na Turquia, né? E aí assim vem Trump em 2016, a gente aqui em 2018, e aí tem toda a questão que aí quando você fala das TID6, né, das TIDICs. E aí a gente tem sabidamente toda uma utilização, né, como subterfúgio para essa onda conservadora de Facebook, Twitter, né, o antigo Twitter, agora o X. Então, tem toda essa a utilização dessas plataformas, inclusive como uma forma de manipulação disso que a gente está discutindo, a gente está tratando aqui de um tema, né, da questão da educação sexual, mas tem todos os outros temas, né, associados a isso. Então, assim, você acha que os seus dados você consegue associar a ascensão do conservadorismo? Não precisa trazer agora, vamos deixar isso para o final também, para você fazer a tua finalização, teu comentário final, tá? Tá. Que aí está somando com aquele outro que eu falei da mesma coisa lá, que é a mesma perspectiva que eu tinha falado. E aí, quando você fala na página 74, né, do seminário internacional, e aí o seminário tem, me parece uma sazonalidade. Não sei se você consegue pegar a página 74 aí. Só aproveitando enquanto ela procura, tem outra apresentação, não é imediatamente depois dessa, mas de repente a gente tem que dar uma controlada no tempo, entendeu, menino? Senão não Ah, vai. então tô terminando, Não Maurício, assim, precisa encerrar, não precisa É, encerrar, só dar uma controlada. porque nesse seminário, por exemplo, você mostra lá o 2018 o quinto, aí 2022 acho que é o oitavo e 2025 o nono. Então, assim, me parece que ele também não tem uma ocorrência de uma forma. é, é, ele ele é mais tem sazonal, vários, acontece em alguns momentos que não são no momentos necessariamente equidistantes, né? Então, é sim, isso. eles Tá? E aí, têm como é que você vários pretende. eventos anteriores, né, do meu recorte temporal. Então tem vários que não foram incluídos, mas é Eu isso, vi. eles não tipo assim, a cada 2 anos, é quando a Quando universidade acontece. resolve Então, e realizar. aí, eu queria só que você pensasse como é que você vai usar isso na sua discussão. Isso não é um tema aqui para a gente Tá. necessariamente trabalhar, mas é só para você sugerir. Estou sugerindo que você tenha um pouco mais de foco na hora de trabalhar isso na sua discussão, porque essa falta de sazonalidade, inclusive, talvez ele sirva talvez para corroborar algumas coisas, mas para não uma questão comparativa quando você faz dos outros todos que são sazonais e você consegue associar com isso que já começou uma discussão lá sobre a questão das ondas conservadoras freestyle da vida, enfim. E aí, tá, isso é uma coisa. Maurício, terminando então, ó, eu vi na sua apresentação lá, a minha pergunta era: você tratou sobre tematização, né, baseada na Fontoura, e aí eu ia perguntar se você não ia fazer alguma análise sobre a pertinência das informações do que estava sendo apresentado ali. E depois eu vi que você colocou lá que será na síntese, né? Então, eu queria só que você comentasse para mim como é que você, assim, rapidamente, né? Como é que você faria isso? Se você vai usar algum autor, algum protocolo específico, tá? E aí só já uma sugestão final, já tô finalizando, que o seu cronograma eu sempre sugiro que apresente tanto o que foi proposto, previsto e o que você já fez, porque você colocou só a sua perspectiva. Acho que travou de novo. Ai, Bia, Bia. Voltou, Voltou? Ué. voltou. Então, é só porque o seu Pelo cronograma você trouxe cronograma. só o que está te faltando. E aí eu sugiro sempre colocar o cronograma, o que você previu, e aí você já coloca o que você andou com isso, porque assim, a gente também não tem noção, por exemplo, aqui, para talvez fazer análise exatamente do que foi. Eu vou ter que sentar depois e ver paulatinamente o que estava previsto lá nos seus textos anteriores e o que de fato já andou. E assim, isso dificulta. Então, eu sugiro sempre apresentar Ah, o que era previsto e a atualização, o que você já fez disso. Então, assim, para finalizar, como é que você pretende trabalhar a análise de conteúdo e depois comentar se os seus dados
conseguem corroborar e conversar sobre tudo isso que você trouxe lá, sobre a onda conservadora e tal, tal, tal. Se a gente se consegue nos dados, excetuando esse, né, do seminário internacional, que talvez não tenha uma sazonalidade, mas outros que são sazonais, que têm são sazonais, que têm uma ocorrência equidistante, se você consegue trazer isso como no overall, e eles conversando, assim, tá? Mas, assim, Uhum. agradeço muito, É, você fala muito bem e já vou me finalizando aqui, depois o Maurício vai tomar minha palavra, porque... Então, assim, parabéns, você fala muito bem, você traz bastante coisa, é, é, dá vontade de ouvir, porque sei que você tem bastante coisa para falar, mas você tem que só se preocupar com o que você tem que trazer para aquele tipo de trabalho específico que você está trazendo. Porque, assim, tem muita coisa que você pode colocar para artigo, fazer artigo de revisão, que você tem bastante coisa, mas para você saber depois o que você vai focar para trazer para a sua dissertação, porque é uma dissertação, né? Tá? Então vai lá, comenta lá para você fechar com chave de ouro. eu, Maurício. Não, você comentar como é que Ah, você vai fazer, como é que você pretende fazer a sua análise análise. de conteúdo e se você consegue, já no overall de todas as suas discussões, comentar se aquilo que eu falei lá das tabelas, que é a tabela da Tá. 2016, então, assim, você viu que caiu ali, mas que nos outros, é, ou seja, até 2016 estava 3,58, depois cai para menos da metade em 2018, aí o outro em 2017, aí sempre naquele momento onde a onda conservadora, principalmente do trumpismo para cá, do trumpismo e do bolsonarismo, talvez tenha feito essa questão dessa imposição de não se discutir determinadas coisas, né, científicas. Então, se você consegue, se seus dados conseguem já mostrar algo nesse sentido. Obrigado. Em relação aos dados, o que que acontece também? Os eventos, eles tratam de uma temática geral, que é o ensino de biologia e ciências. No ensino de biologia, tem vários temas ligados à biologia, que, querendo ou não, já dá um recorte ali de temáticas que são trabalhadas, mesmo biologia sendo muito amplo. Só que quando a gente vai para os eventos de ensino de ciências, envolve também as áreas de química e física. Então, quem está publicando em química e física junta naquele quantitativo, e aí isso também baixa o percentual em relação aos trabalhos que estão ligados à área de sexualidade produzidos pelos professores de ciências e biologia. Então, tem um problema específico dos trabalhos da área de ensino de ciências, que ele fica extremamente abrangente, de pegar várias temáticas que não necessariamente têm a ver com a formação do professor de biologia, mas que também estão sendo publicados nesses eventos. Mas, em Mas quando você paralelo a compara isso, entre também eles, tem. Mas quando você compara Oi? entre eles, quando você compara entre eles, mesmo Uhum, intra-eventos, você tem algumas quedas, e que são em momentos sim, pontuais. Mesmo naquele evento específico, que vai estar todo mundo publicando sempre em química, física, enfim, nas outras áreas das ciências, mas em momentos pontuais sempre teve uma queda, mesmo comparando entre eles. Dentro do evento, não entre todos os eventos, tá? sim. Pelo menos Eu, foi o que eu ac- eu percebi. acredito que eu acredito que, fazendo uma análise, pegando esses principais momentos de crise política de alguns determinados assuntos, dá para poder triangular com esses dados de, tipo, os anos que tiveram mais publicação. De, tipo, exemplo, esse debate sobre a questão do aborto, e esse ano que a gente está vivendo agora, esse debate sobre feminicídio. Eu acredito que são temáticas que fazem as pessoas darem mais visibilidade a quererem trabalhar sobre esses assuntos. Então, talvez pegando num contexto, não vou nem pegar só em relação ao trumpismo, mas principalmente os ataques em relação aos direitos reprodutivos e sexuais na América Latina, eles têm a gente percebe isso no nosso cotidiano, né? Como é que isso chega na política e se desdobra dentro da escola, querer impedir que a escola fale sobre esses assuntos que estão em alta. Então, talvez, se eu conseguir mapear algum desses temas de cada ano que foram, né, mais chamativos para os movimentos sociais, talvez eles estejam ali de acordo com os dados que eu fui achando. Em relação à análise, eu acredito que, pelo menos eu tinha pensado em utilizar não só uns documentos que eu citei lá na análise de fontura, quando eu fiz a tabela sobre as temáticas, esses documentos normativos, de que, tipo, são documentos que estão dizendo que essas temáticas são importantes serem trabalhadas. E aí, para além disso,
trazer alguns autores, principalmente da área da saúde pública, da saúde pública não, da saúde coletiva, e também dessa área de que trabalha com educação sexual. Exemplo, tem autores como a Cabral, a Reborn, que era da saúde coletiva da UERJ, que eles trabalham muito com essas temáticas que estão em voga exatamente por conta desses avanços aí, que eu já utilizei também para debater sobre o quanto aquele assunto ali ele está, enfim, sendo um assunto emergente e que precise ser trabalhado. E em relação a esse domínio, se o professor está sabendo utilizar aquela TDIC e o tema que está sendo trabalhado, eu tinha pensado nesses saberes docentes lá da Fagundes, porque ela fala que é isso, você tem que dominar não só os temas, mas como é que você vai trabalhar os temas. Então, eu tinha pensado em usar essa análise dela que ela tem num trabalho de 2015, mas eu acho que talvez da parte mais de tecnologia, poderia ter alguém da área do ensino que trabalhe com essa parte de tecnologia, que talvez seja o autor que esteja faltando para analisar isso no ensino de biologia. Um autor brasileiro que trabalhe especificamente com o uso de tecnologia no ensino de ciências e biologia, que pelo menos é uma coisa ainda que eu não conheço. Não sei se vocês têm alguém para indicar. Tem até no programa. Eu estou satisfeito, tá, Beatriz? Então, foram essas colocações. Maurício, obrigado aí, você ter aberto mão até de parte do seu tempo. Não tomou, não, eu vou pegar de volta. Eu estou com o controle do horário que a gente tem da sala, ninguém pegou meu tempo. Só eu sei quanto tempo a gente tem. Estou satisfeito. Parabéns, parabéns, Beatriz, parabéns, orientadoras, Angélica e Débora, tá? Pronto. Eu vou te Obrigada. devolver a palavra no final, Daniel, mas é que eu quero preservar também o tempo da Angélica e da Débora poderem se manifestar, beleza? Então, mais do que nunca, e como sempre, como eu costumo dizer, agradecer o convite para participar da banca, da Angélica, da Débora, da Beatriz. Dizer que eu tenho tido especial, não sei porquê, mas tenho participado de algumas bancas do grupo da Angélica, que para mim tem uma função maior do que acadêmica, que é me formar como sujeito. Então, quanto mais eu leio, eu não fico muito falando de vida pessoal aqui, mas eu tenho uma filha de 15 anos que está vivendo todas essas questões de formação, de escolhas, então para mim tem sido formativo do ponto de vista pessoal, até para eu estar mais posicionado nas discussões nada simples que a gente trava com ela, que eu travo com elas. Então, para mim tem sido muito enriquecedor. Eu sou grato por isso. Agora, outra coisa que eu queria falar é que, para garantir um pouquinho a organização da discussão, Beatriz, em geral, eu vou fazendo uma pergunta e pegando a resposta. Mas eu vou pegar um pouquinho do tempo para falar um pouco e vou falar algumas coisas que estão encadeadas, tá bom? E aí, no final não. A partir de certo ponto, eu abro a palavra e você tenta responder. Só vou pedir para você objetivar um pouco as respostas, né, para a gente poder falar da parte que realmente eu vou me debruçar, que é a parte metodológica. Por que eu vou dizer isso? Porque os trabalhos de vocês, do grupo, e o seu especificamente, com ressalvas aqui e ali, a parte referencial teórico, a parte de conceitos, está toda sempre muito clara, muito bem orientada, muito bem organizada, tem um caráter assim bem incisivo, que não foge das questões centrais, não foge até de se posicionar, vou botar entre aspas, mas assim, não foge de se posicionar num debate em que muitas pessoas fogem de se posicionar, né? Então, são as questões de gênero, de educação sexual e tal, você tem uma terminologia muito própria, né? Então, eu acho essa parte, quando eu leio os trabalhos de vocês, para mim é formativa para mim. Eu fico lendo e aproveitando, sublinhando e marcando. Embora eu tenha algumas questões em relação à estrutura do texto, eu vou preferir te entregar por escrito, tá bom? Se sair, vocês consideram como vocês quiserem. Normalmente eu faço uma pergunta, você responde, faço uma pergunta, você responde. Mas você é muito empolgada e eu percebi que se eu fizer 5 perguntas, eu não consigo fazer as outras. Então, eu vou fazer todo um pacote de perguntas, mas eu quero te orientar em relação ao que eu estou pensando. E eu quero que você entenda que, para mim, esta é a função do seminário. A função do seminário é pegar nos pontos que a gente acha que pode contribuir, como o Daniel fez, que acha que pode contribuir do ponto de vista da meta-orientação, digamos assim, de olhar para o trabalho que está em curso, que tem orientação, obviamente, mas ponderar do ponto de vista do cronograma, dos ajustes, ou seja, te oferecer um parecer externo de alguém que não é da área específica, mas que está lendo o seu trabalho com atenção. 2 alguém no caso.
Então, eu vou começar dizendo assim, quando eu vou falar uns 5 minutinhos, depois eu te devolvo a palavra. Eu não vou repetir, vou só corroborar para você saber que eu penso igual, que eu acho que as questões da TDIC, das tecnologias da informação, enfim, vou simplificar, não gosto de ficar falando sigla que eu me confundo, elas são a questão mais, assim, precisa ser reposicionada no seu trabalho, né? No sentido de ser colocada com mais peso. Eu não queria que você aumentasse muito seu referencial teórico, nem muito a sua introdução. Mas se você notar, você começa a falar em TDIC numa página, posso dizer qual, está anotada, você imediatamente volta para a educação sexual, deixa de lado por 3 páginas, coloca ideias que você já tinha colocado, e as TDICs vão embora. Quando você faz a busca, e aí eu vou chegar, então, assim, eu acho que você precisa reposicionar, assim, tem que estar claro por que você quis trabalhar com TDIC, e vou dizer um ponto que você não menciona, que não, pelo seu recorte temporal teria que estar mencionado, e são sugestões. Você não menciona que você passou o ensino remoto todo. Né? Então, no ensino remoto, como foi isso? O seu recorte inclui o ensino remoto, inclui a pandemia. Como foi? Eu procurei alguns trabalhos sobre educação sexual, encontrei as coisas mais, nossa, incríveis. Você ia ficar se divertindo horas só com a diversidade de trabalho. Tem um que fala que vai falar de ensino remoto e só fala de prevenção à sífilis, educação sexual, e aí adota aquela postura que você coloca, biológica, higienista, eu não me lembro mais os termos que você usa. E outro que não, que ele vai entrevistar professores para saber. Então, assim, você tem um monte de coisa sendo feita sobre isso durante um período que não só tem. Eu estou querendo complementar a ideia do surto, que eu prefiro chamar de surto mesmo, e eu nem chamo de conservador, eu chamo de reacionário, que o que a gente viveu não foi um episódio de conservadorismo. Conservadorismo é bom, em alguma medida, reacionarismo é que não é. A minha é isso, eu posso falar, né? A minha opinião pessoal, mas a questão é, a gente teve um outro fenômeno que conversa diretamente com o seu trabalho. Ensino remoto, como tem alguns trabalhos em revistas, enfim, em análise de eventos, em revistas e tal, sobre isso. Então, você está fazendo um recorde de tempo em que a pandemia não existiu, não teve influência sobre justamente o uso de tecnologia da informação. Quando foi um marco, uma quebra, uma ruptura, uma retomada. Enfim, eu acho que você não pode escrever um trabalho com esse recorte temporal, com essa abordagem temática, como se isso não tivesse acontecido. Então, fica a dica. Né? A pandemia existiu. Ainda está em curso, mais devagar, mas, enfim, a Covid-19 nunca vai embora, agora ela é Covid-25, e vai continuar conosco até a próxima, pelo menos, aparecer. Então, são duas questões, assim, você posicionar direito por que estudar TDIC, tecnologia da informação, porque senão você mesma falou algumas coisas importantes, porque tem muito uso de vídeo. Bom, então acho que já está dada a dica que não era isso que você estava querendo estudar. Então você pode ter um critério de recorte. Você está interessado em quê? Plataformas digitais, redes sociais? O que você está interessado? E aí pronto, esquece, os programas com vídeo são números, mas você vai poder pegar o que está realmente te interessando. Aonde você acha que tem motivo para discutir tecnologia da informação em relação à educação sexual. Então essas são as minhas ponderações, tá bom? Não são perguntas. Beleza? Você quer responder a elas? Eu juro que eu corto a sua palavra se demorar muito, mas pode. Eles falam. Então, assim, o recorte temporal, ele estava muito mais ligado ao uso dos smartphones. Isso foi uma coisa que eu debati bastante com a Angélica sobre qual recorte temporal utilizar. E aí a ideia era a gente datar a partir de o quanto os smartphones avançaram a ponto da gente conseguir utilizar isso na área da educação. Isso vem principalmente ali depois de 2015, que calha de ser também junto com essa onda conservadora que a gente vai tendo. Mas realmente essa parte da pandemia, ela não foi devidamente citada, né? Que seria importante, já que a gente ficou pelo menos 3 anos aí tendo as aulas da educação básica acontecendo através dessas plataformas e que muitos professores também não dominam, né? Estou falando nisso só. Desculpa, cortei meu próprio som aqui. Daniel, tu controla meu tempo e eu controlo da Beatriz. Vamos lá. Então, assim, por que eu estou insistindo um pouco na temática? Isso é uma coisa que mudou mesmo. Ninguém mais usa computador. Né? Todo mundo só usa smartphone. Mas a palavra smartphone só está na sua dissertação num ponto. Só apareceu uma vez. Eu sou desse jeito. Eu falo, eu vou lá e confio. Então, se for esse o critério, ele tem que estar claro.
E aí eu vou chegar na questão metodológica, que eu acho que eu posso te ajudar no sentido de opinar, enfim, mas as decisões são todas de vocês, tá bom? Sua e das suas duas orientadoras. Mas eu acho que o ponto para mim, eu vou parar de falar, eu acho, na minha opinião, o ponto que vocês mais precisam trabalhar na pesquisa de vocês é a metodologia como um todo, o que a IBS passou a chamar de percurso metodológico. Né? Então, assim, você vai fazer um estudo de estado da arte. Você tem que definir ele com mais clareza que estado da arte é esse, que tipo de concepção você tem. Tem gente que faz crítica a estudo de estado da arte, já tem crítica dizendo que virou um boom de fazer estudo de estado da arte, sem uma definição clara de que estado da arte é esse a que você está se referindo. Aí eu vou começar com as minhas perguntas, das coisas que eu acho que você precisa clarear do seu trabalho. E eu estou sugerindo isso porque eu não estou sugerindo fazer nada que você não tenha feito. Talvez eu esteja sugerindo tirar coisas que você está vendo muita árvore e pouca floresta. Entendeu? Então, eu tenho medo do seu prazo. Você fixou o prazo de junho para você, que eu acho que é razoável como prazo, mas para tudo que você pretende fazer, talvez não seja. E em algumas ocasiões, menos é mais. Então, assim, por exemplo, estado da arte. Melhora a tua definição de estado da arte, pelo menos adequa ela àquilo que você fez. Aí você escolhe declaradamente trabalhos em anais de eventos. Acho que você precisa justificar muito bem por que você escolheu esse tipo de produção bibliográfica. Né? Ela é uma produção bibliográfica com menor rigor de avaliação, isso é bom, permite que trabalhos em curso sejam apresentados em evento, como você está apresentando aqui, discutidos antes de irem para o crivo de uma revista. Então, evento existe para isso, em parte. Né? Os trabalhos têm uma... Antigamente se usava até uma conversão de quantos trabalhos em eventos viravam artigo. Isso é obsessão de numerólogo, eu não tenho isso. Mas assim, é entender qual é a função do evento. Naturalmente, um evento ele tem menor stringência em relação aos trabalhos que são apresentados do que artigos e periódicos. Certo? É natural, é intrínseco, é necessário e é bom que seja assim. Agora, quando você vai fazer um trabalho sobre estado da arte, o nome já sugere que você está querendo fazer um troço sobre, né, como é que estão sendo feitas as coisas. Mas aí os periódicos não entram na tua definição inicial. E lá para frente entram dois periódicos. Uma justificativa um pouco fluida. Mas, por exemplo, se eu fizer uma busca com os seus termos, eu vou achar artigos em outros periódicos que você não analisou. Então, fica confuso entender qual é a tua justificativa de recorte para fazer um estudo de estado da arte. Se eu pudesse dar cola, eu ia usar justamente como você escolheu. A análise de eventos, você está querendo ver o work in progress, está querendo ver o que está acontecendo, o que está bombando, exatamente com menos rigor de pesquisa concluída, entendeu? Então, mas eu acho que isso é a escolha de vocês, vocês precisam definir melhor. O que para mim ficou complicado, e eu acho que o complicado é o que simplifica, é assim, de repente você aparece com um periódico, mas o número de artigos que os periódicos acrescentaram foi muito pequeno, número de registros para analisar. Aí ele torna a sua definição de estado da arte mais difícil, a sua metodologia menos clara, por causa de uns poucos artigos. Te convém isso? Qual é o ganho real? E se o ganho real dos artigos é grande, por que excluir outros periódicos? Ah, são os principais. Não, você está querendo ver estado da arte. E não são os principais. Se você procurar, tem muita coisa saindo em outras revistas. Eu achei um aqui que eu falei, né? Eu aproveito para ficar menos ignorante. Mas tem uma revista que eu não conheço, mas tem uma revista Diversidade e Educação, por exemplo. E está lá um artigo sobre isso. Né? Então, assim, acho que eu sugeriria, não vou botar, não sou orientador de ninguém, mas esses pontos, eu sugeriria você, antes de ir para a análise, você esclarecer melhor o que você fez, por que você fez e como você fez. E, em termos de esclarecer melhor, pode ser tirar coisas que estão confundindo. Justifica bem o que você escolheu e tira o que está ali. De repente, aparece a plataforma Sucupira. Aí são dissertações e teses. Mas, pô, tu conhece a plataforma Sucupira? Aquilo para busca não é a mais adequada. Por quê? Porque tem tese que não sobe a tempo, tem tese que você não consegue recuperar, tem dissertação. E como você fez um termo de busca, esse é o meu último ponto antes de devolver a palavra. Assim, também acho que você tem que pensar o que o seu termo de busca te permitiu recuperar. Quando você bota
Abreviado, quando você bota uma terminologia específica, você abre mão de outros trabalhos que não usam a terminologia que você buscou. Por exemplo, você botou aí plataformas digitais, redes sociais. Talvez outras coisas que interessam muito mais aparecessem. Mas não cabe você refazer. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou dizendo assim, tenta sistematizar legal o que você fez, por escrito, assim, e ver o que realmente do que está aí está contribuindo para a sua análise ou não está. Pronto, sua vez. Eu, assim, em relação aos eventos, um dos motivos também, além dos recortes, além dos smartphones, também foi essa questão de reverar o que já estava publicado. Exemplo, o IMPEC tem evento desde 97, só que tem vários anais que você não consegue acessar porque não está mais disponível na internet, não são coisas que são que sofrem manutenção, né? Então a gente acaba perdendo esses arquivos também. E aí, em específico, em relação aos eventos, a gente tentou jogar esse recorte também temporal mais recente também por conta disso, de ser mais fácil de ser acessível, de você conseguir achar. Em relação ao que você falou dos eventos, a gente publicar o que está rolando, também envolve muito isso. Muitos professores hoje em dia gostam de publicar relato de experiência sobre aquilo que eles estão fazendo dentro de sala de aula. Então, eu acredito que nos eventos isso seja mais fácil exatamente de você conseguir compartilhar do que às vezes você mandar um artigo para a revista, que você precisa passar, às vezes, para você conseguir fazer a pesquisa para um comitê de ética. Eu acho que a grande questão o foco era analisar esses eventos, e aí, por conta de existir essas revistas que eu já conheci, que eu sei que são também referência, elas foram inseridas, mas como você falou, nada que impeça de retirá-las e analisar só esses eventos que são sazonais, como até o Daniel falou também, por conta do simpósio que não tem essa periodicidade, de realmente deixar uma coisa mais fechada em relação a esses eventos que a gente tem um controle maior em relação a quando que está sendo publicado, o que está sendo publicado e principalmente de não ficar tão amplo como você falou, de inserir certas revistas e outras serem excluídas. Eu acho que às vezes rola uma certa empolgação de exemplo. Você não está achando tantas coisas relacionadas ali à área também de formação de professores, e aí você quer expandir, mas aí lembrar que a gente está numa dissertação de mestrado e existe um prazo muito curto para tentar ter uma coisa que seja um pouco mais ampla. Então, é, fazer essa revisão de ter um corpus de análise um pouco menor seja muito mais coerente com o tempo que a Eu vou te gente tem para interromper só porque eu poder acho que fazer talvez não essa tenha sido. parte quantitativa. Beatriz, vou precisar te interromper. Eu não estou sugerindo Oi? você. Não. Eu vou te interromper só para dizer que está com a impressão de que eu estou sugerindo que você tire coisas. Eu só acho que você tem que ter justificativa para o que você coloca. E justificativa para o que você não coloca. Então, quando você diz que vai trabalhar com análise de eventos, e do nada, ou como diz a minha filha, do Neida, surge periódico e depois plataforma sucupira, você diz que vai fazer uma coisa e faz outra. Isso cai e aparece direto. Tá no, ó, a plataforma sucupira tá nem está no percurso metodológico. Né? Hum. Ela tá então, assim, eu não estou sugerindo vocês tirarem nada, quem sou eu? Só que, assim, vocês, na minha opinião, falta justificativa para as escolhas. Você deu um monte de justificativa, porque eu acho que tem mais o que está acontecendo em sala de aula, por isso eu foquei em evento. Beleza, mas aí que for buscar 2 períodos em plataforma sucupira. Complicou. Entendeu? Porque aí a justificativa que serve para, Uhum. Paulo Klein Francisco, nesse caso, não dá nem Chico. Então, eu acho que tem uma coisa assim, não é tempo, não é querer cortar nada. E aí vem o meu vício acadêmico, assim, é um pouco de rigor na aplicação de critérios. Da mesma maneira que, para te dizer com clareza, eu acho que você precisa esclarecer muito bem como você fez a busca, os termos de busca. Todo trabalho tem isso, né? Quais os termos de busca exatos que eu usei, quais os resultados que eu obtive, quais que eu excluí, como. Você se propõe a fazer esse tipo de estudo, então você tem que seguir um pouco o cânone desse tipo de estudo, para na hora que você for publicar, você não descobrir que você não organizou da maneira ortodoxa, infelizmente ou felizmente, que a comunidade acadêmica abraça. Sacou? Então, os seus critérios de busca, para mim,
tem que estar claro. Eu usei esses termos, combinados dessa maneira, recuperei não sei quantos registros. Tipo assim, é assim que se faz, sabe? Não é assim que se faz. É assim que está consagrado. Então, assim, não é nada que você vai ter que desfazer ou refazer. Você já fez. Nesse caso, é só apresentar claramente o que você fez. Tá bom? Então, aí, é só aí. Para mim, do ponto de vista, isso é o principal. É a questão de você ter um pouco mais de clareza do seu objetivo. E isso vai determinar que metodologia você vai usar, e aí você descreve ela com rigor, e eventualmente você precisa aprimorar ela se você quiser manter a inclusão de tudo que você incluir. Pensando como revisor de um evento, se eu fosse revisor do seu trabalho para um evento, eu ia dizer, mas por que você incluiu sucupira e 2 periódicos e não outros periódicos que você disse que ia trabalhar com rendimentos? É a primeira pergunta, que não está respondida. Você pode optar por responder e manter a inclusão. Não estou mandando você excluir nada, é só isso que eu quero te dizer. Primeiro, que eu não mando. Segundo, que eu não estou sugerindo você excluir nada. Estou sugerindo você justificar ou excluir, ou não fazer nada disso e me ignorar e me chamar para banco. Que também é uma solução ótima. Para você, é claro, que senão eu vou voltar nesse tema de novo. Então, essa é a minha questão, que eu fiz várias anotações sobre a questão de metodologia. Né? Então, quando você diz que vai fazer uma tematização, eu fiquei com algumas dúvidas. Uma delas é com relação a. Eu vou te ler aqui, para não falar muita besteira, falar pouco. Mas, assim, você bota a listagem de saberes que foi proposta por Fagundes, foi proposta por ele nesses termos, eu achei engraçado que vocês citam o Tardif e é a cara do trabalho dele. O tipo de saber está colocado ali é a cara do que o Tardif escreve. E aí eu fiquei pensando assim, qual é a especificidade que isso traz em relação à educação propriamente dita, que diferencia do que o Tardif propõe? Até se eu vi uns ecos lá de longe do Schumann, do conhecimento pedagógico do conteúdo e tal. Então, eu acho que você precisa apresentar isso com mais clareza, porque a especificidade da educação nesses saberes não está se diferenciando da ideia geral de saberes da prática, de saberes experienciais do Tardif, entendeu? Então, um pouco dá a César o que é de César. Está faltando educação sexual e sexualidade na definição dos saberes que você está botando ali, eu acho. Aí você considera como você quiser. Tá? E aí depois eu vou te devolver a palavra, mas já estou concluindo. Ao contrário do Daniel, eu acho que você, em termos de ganho objetivo, eu acho que você não vai ganhar grande coisa. O que acontece? A proporção dos seus trabalhos, do seu interesse em todos os eventos é muito pequena. É muito pequena. Então, variações sazonais podem ser oscilações sem explicação. Sobretudo quando você analisa evento por evento. Então, eu ia te sugerir que você fez mais embaixo, primeiro fazer um quadro com todas as informações que você quer dar dos eventos englobados por ano. Então, se uma avaliação sazonal incidir sobre um único evento, que tem 1% ou 2%, você vai ficar procurando o que a gente chama de explicação a posteriori. Ah, eu achei um troço, agora eu preciso explicar. Né? E são muito poucos registros. Para mim, o grande achado é, caramba, como se fala pouco desse assunto nesse evento. Né? Essa é uma discussão que precisa ser... E aí, pegar esses registros que você tem, que nem são tão poucos, mas tentar aplicar neles o recorte do teu foco de interesse, para dar tempo de você fazer uma análise temática legal. Fazer análise temática de 100 e blau registros não é fácil em 5 meses. Aí você está preocupado o quê? Com o uso de smartphone? É com plataforma digital? É com rede social? É com um conjunto de coisas? Maravilha, acho que ela travou de novo. Angélica, balança a cabeça aí. Voltou. Oi. Parou quando você falou da análise temática de serem os trabalhos. Travou, né? E Não é ser isso, é só você poucos. pensar em fazer algum tipo de... dirigir para aquilo que era teu desejo no início. Você falou, eu estava interessado em smartphone, eu estava interessado em plataformas digitais, em redes sociais, e aí apareceu muito filme. Beleza, recorta. Declara o teu foco de interesse, que é onde as coisas podem ser mais interativas mesmo. Né? Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com ficção científica, era muito artigo dizendo, usei o romance e tal.
para discutir, mas não tinha um refinamento metodológico, usei como. E talvez você se dê muito melhor se fizer um recorte do que você vai fazer análise temática. Sacou? Então é só isso, assim, para mim, o ponto-chave é você recortar, desenhar melhor a sua metodologia. E correndo o risco de falar uma barbaridade, parecer que eu estou com problemas com o predomínio de mulheres na educação sexual, que não é isso. Mas eu acho que você tem que. A sugestão é assim: às vezes a gente detecta padrões que não têm a ver especificamente com o que a gente está olhando. Por exemplo, eu tenho visto muitos artigos de sensometria detectando crescimento imenso de publicações na sua área. Interpretam isso como uma coisa específica, não é? O número de periódicos nas últimas décadas se multiplicou exponencialmente. Então, o número de publicações sobre toda e qualquer coisa está aumentando. E a participação de mulheres na nossa área é imensa, é maior, felizmente. Então, quando você pegar educação em ciências, graduação em biologia, qualquer coisa relacionada a biociências, ou mesmo a ciências sociais, você vai ter um predomínio de mulheres. Agora, isso é fácil de resolver. Você pega um evento qualquer desse que você analisou e vê a participação de mulheres de maneira geral. Se a proporção de mulheres for proporcionalmente menor do que nos trabalhos de gênero, aí você tem uma coisa, opa, realmente aqui tem uma concentração, mesmo no ambiente que tem mais mulheres proporcionalmente, tem uma concentração de mulheres que se debruçam sobre esse tema. Agora, se ela é igual à produção do evento, aí é uma coisa que é da área, é uma área extremamente feminina, com um predomínio de mulheres. Felizmente, em algum lugar tem que existir isso, de preferência em posições de liderança. Tá? Então, eu fiz todas as anotações que eu queria te falar para vocês, eu não vou me deter mais, mas para o seu trabalho cumprir o cronograma que você está propondo, eu acho que você tem que olhar para a sua descrição da sua metodologia, aprimorar ela, botar ela redondinha, e aí analisar os dados que você tem, os registros que você recuperou, a partir daquilo que interessa para você. É muito pior analisar 169 dados, registros superficialmente, do que analisar 22 com profundidade, como uma análise temática pede. Com uma pergunta de pesquisa boa. Sacou? Pronto, encerrei a palavra sua. Daniel, A Beatriz caiu? Palavra sua, Beatriz. Devolvi. Daniel, E o Daniel congelou? Eu não, tô aqui, ó. Oi. É a Beatriz, né, que tá com a palavra. Estava devolvendo para ela concluir em relação às minhas colocações. Assim, sobre o recorte que você falou, como eu falei, já analisando um evento específico, que foi o Enebio, a gente já até apresentou esses dados esse ano lá no próprio no Erebio, que a maior parte dos trabalhos não trabalha com as tecnologias, só usa mesmo recursos audiovisuais que estão disponíveis na internet, então, como vídeo educativo ou um jogo digital. E aí até eu deixei citado exatamente autores que trabalham com essas duas áreas, que é o Rezende do Nutis, que já trabalha com essa parte de como você fazer um bom uso, né, dos recursos audiovisuais para você ensinar ciências, e a parte de jogos que tem tanto, inclusive, as pessoas aqui da Fiocruz que trabalham com isso, como o Marcelo, a Carol também, a Renata, mas em relação à diversidade desses recursos, é realmente uma coisa que eu não percebi. Então, talvez na hora de fazer esse recorte para análise qualitativa seja importante dar um enfoque naquilo que realmente existe, que são os trabalhos que têm o uso dessas produções audiovisuais e essa parte dos jogos também, que é uma coisa que tem crescido bastante dentro da área, acho que de ensino de ciências como um todo, né? De usarem recursos digitais como os jogos digitais. Acho que em relação a tudo isso que você falou, é isso que eu queria comentar. As outras coisas eu pretendo com certeza revisar com as minhas orientadoras e vou deixar a Angélica falar. é, eu, eu vou dar espaço aí para a Débora falar, que é a nossa convidada aí, e eu falo por último.
Tá? Só para avisar vocês, a gente tem ainda 20 minutos. Bom, gente, então, primeiro agradecer, né, a Angélica pela oportunidade da coorientação e as considerações de vocês. Anotei tudo, concordo com o professor sobre essa definição, né, do estado da arte, né? Alguns autores até ressaltam, né, que quando você faz um recorte, seria o mais adequado chamar estado do conhecimento e não estado da arte. Então, eu acho que é preciso uma definição clara. E eu acredito que o intuito, né, da Bia foi buscar os eventos por ter mais trabalhos com essa inserção na educação básica, que muitas vezes nos artigos a gente não tem, né? Mas com certeza é preciso uma definição maior nessa metodologia para as coisas ficarem mais claras. Então, assim, agradeço as contribuições e com certeza ela vai melhorar e adequar tudo isso, né? A gente vai conversar junto, né, a Angélica e ela, e o que a gente vai definir melhor aí para a defesa final, para o trabalho final. Tá bom? Então, obrigada. Não, é isso aí. E eu queria agradecer também as observações de Daniel, de Maurício, e eu queria também ressaltar algumas questões rapidamente, porque eu sei que está todo mundo aí com fome, perto da hora do almoço, mais de meio-dia. Foi longa, né? Assim, e tenho certeza que a gente gostaria de falar mais, porque o trabalho da Beatriz está belo, né? Está bem legal. Assim, em relação ao trabalho dela, eu acho que ela se aventurou por uma coleta de dados muito interessante. Não sei se vocês notaram, ela está com uma literatura cinza, né? E os resultados preliminares estão bem interessantes. Eu olhei aqui, os resultados preliminares têm trabalhos, inclusive, sobre pornografia, né? Eu fiquei muito curiosa por aquele trabalho. Assim, eu fiquei pensando, será que o professor era do sexo, era um homem cis, né? É um trabalho reacionário. A gente sabe que a pornografia é que move a internet. Então, será que era um homem ou uma mulher que fez um trabalho, pegou a pornografia com adolescentes e reverteu o processo? Muito interessante isso, né? Tem trabalhos com memes e educação sexual, muito interessante também aquilo. Bom, enfim, são trabalhos assim que podem inspirar outros professores e trabalhar com literatura cinza é um desafio, a gente sabe, né? E aí e é um material muito rico, né? Não são artigos padrão ouro, né? Não são artigos indexados, é aquele material que geralmente fica no canto, né? E a Beatriz está mexendo na caixinha de areia, né? Na caixinha de areia e vai encontrar aí pérolas e diamantes e acho que daí vai sair muita coisa interessante, muita coisa interessante mesmo, né? Agora eu concordo muito com o que Daniel falou e com o que Maurício falou. Esse é o momento, Beatriz, já que você quer ir para o doutorado direto, o mestrado, eu acho que ele é muito mais difícil do que o doutorado, muito mais difícil, porque é o momento do acadêmico fortalecer o seu perfil teórico, né? Fortalecer algumas questões é, e você tem que fortalecer o que você entende por TDIC, né? A gente já teve algumas discussões e a gente saiu do Haber, mas saiu do Pierre Levy, não foi? A ideia inicial era o Pierre Levy, e a gente saiu do Pierre Levy e foi para o alemão-coreano, que é o cara da Sociedade do Cansaço, o Byung, que você botou a fotinha lá.
E o Byung, ele tem umas contradições. O cara da Sociedade do Cansaço, a pandemia veio e ele se contradiz em algumas coisas. Mas é um cara muito interessante e que fala da hiperculturalidade. A gente pegou o André Lemos, que você cita muito, né, no nosso, e que deu um caminho para a gente seguir, e a gente está seguindo ele. Mas talvez a gente tenha que amadurecer mais, e foi uma coisa que o Daniel apontou, e que, né? Você viu, né? Que assim, a academia é interessante porque ela nos deixa nu. Quando as pessoas leem, elas notam as nossas dúvidas, quando a gente escreve, está ali, está ali. Notam as nossas dúvidas, notam exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está, para onde a gente está indo, para onde a nossa cabeça está indo. E aí é aí que você precisa mergulhar os seus estudos para responder essa questão. Tá? Ou seja, sua coleta de dados, ela está, na minha opinião, aí me permite, Maurício, como orientadora, ela está madura. Para mim, ela não precisa coletar mais nada, ela tem já o universo dela de coleta, sabe? Assim, ela já tem aqui, o campo dela de observação ali. Mas ela precisa, teoricamente, entender o que ela vai perguntar. O que ela vai perguntar para aquilo? Ela já tem que observar, mas vai observar o quê? Sabe como é que é? Tem que perguntar direito para ter a resposta certa, né? Ela tem umas respostas interessantes já, né? Tem respostas interessantes. Tá perguntando direitinho, mas precisa perguntar melhor, sabe como é que é? Talvez eu esteja dando até um tiro no pé falando essas coisas, mas eu estou entre pares, assim, sei que eu estou falando uma coisa para ajudar. Assim, vocês vão me ajudar até ela perguntar melhor, né? É isso. Não, maravilha. Eu vou só encerrar a minha participação, devolver a palavra para o Daniel, para a Beatriz, claro, né? Mas basicamente só lembrar que o coleta de dados dela, na minha opinião, eu não falei para ela coletar absolutamente mais nada, né? Absolutamente. E queria perguntar para vocês se vocês estão tranquilas em relação ao prazo, porque há um momento de pedir prorrogação, não sei se esse é o prazo regimental de vocês ou se já é prorrogado. Porque se vocês não pedirem, se esse é o prazo que você teria que defender, Beatriz, ou você está prevendo, 31 é junho? o prazo que todo mundo da minha turma tem que defender, 31 de maio. Todo mundo que entrou em 2024 tem que defender até 31 de maio. Aí, senão, tem que prorrogar. Então é isso, só estou dizendo assim, reflitam entre vocês se esse prazo está confortável, está possível, porque eu vi que o cronograma de vocês está assim com um dia, de 29 a 8, que é um planejamento assim, finíssimo, nunca tinha visto, mas fiquem atentas se esse é o prazo que vocês precisam. Porque na última defesa que eu fui banca, foi a qualificação do Descofier, ele não estava assim na dúvida se pedir, a gente falou, cara, se você está te gerando intranquilidade para pedir prorrogação, a hora é agora. Agora, se você está seguro de que esse prazo é suficiente, não pede agora, pede mais adiante. Agora, não para você, que estou sugerindo que vocês pensam, mas para ele foi importante, ele falou, eu gostaria. Eu falei, então, a banca já sugere e já corrobora, já vai chegar no Daniel, que é o coordenador, um pedido que a banca da qualificação diz, não, ele precisa e ele merece. Então é só isso. Vocês fizeram um cronograma, se vocês acham que ele está ok, não é o caso de pedir prorrogação, só isso. E se vocês pensam em pedir, aproveita a oportunidade para a banca corroborar e emparedar o coordenador. Não é papel do coordenador, é papel da CPG, que a Angélica é uma das componentes da CPG. Tocou num ponto certo, assim, eu estava até já fazendo aqui, preenchendo os meus critérios da ata, e aí eu estava exatamente com dúvida nessa posição, porque assim, apresentou perspectivas para terminar o trabalho no prazo. Obviamente a Beatriz apresentou, mas na minha percepção, talvez
não sei como é que você vai fazer isso, porque você precisa, de fato, amadurecer essas discussões que a gente está trazendo aqui, e o Maurício tocou no ponto certo, assim, na verdade, depois de vocês sentarem e organizar o que esse pensamento, saber se vai precisar ou não. Mas tem os prazos todos adequados lá, depois sugiro você olhar o caderno discente, que é mamão com açúcar da maneira que está lá, mas de maneira já posso te adiantar que o prazo você tem que, antes, obviamente, de finalizar. Então, assim, sugiro lá no início do ano que vem, você já percebendo que precisa de extensão de prazo, você já solicitar, porque isso tem que passar em reunião de CPG. Né? A Angélica é parte da CPG, ela sabe, a gente discute sempre isso lá na CPG, mas tem que ser com antecedência e tem que ter uma reunião de CPG para isso, para que você não se atrase, tá? E aí, inclusive, isso vai alterar aquela perspectiva toda que você colocou lá, de ir direto embora eu entenda que assim, não estou nem entrando no mérito especificamente sobre a questão do fluxo direto para o doutorado, sem comentar nada sobre o mérito. Mas as coisas também influenciam também para isso, tá? Então, assim, só para você ter essa noção de o que vocês vão analisar. Mas eu estava exatamente nesse momento, assim, e na minha percepção, eu acho que ficou curto, talvez, essa perspectiva para terminar o trabalho no prazo. Então, assim, eu ia, inclusive, tentar lembrar aqui, não sei se Maurício, porque às vezes a gente coloca aqui o que a pessoa apresenta, né? Mas, então, assim, eu vou colocar que você apresentou a perspectiva, assim, de finalizar. Mas eu vou apontar, obviamente, que eventualmente tem algumas coisas que precisa se atentar ao tempo para que você cumpra o que você propôs. Então, essa que eu vou colocar na minha ata aqui. Maurício, enfim, tocou no ponto nevrálgico ali da questão de que o momento existem alguns momentos, esse seria um momento para solicitar, para postergar o prazo, mas você também pode solicitar mais à frente, depois, e sugiro que seja assim, amadureça primeiro a discussão entre você e suas orientadoras e depois trazer para o programa uma eventual solicitação de prazo postergado. Eu vou fazer uma pergunta, Daniel, como alguém que não é da CPG e está bem afastado da gestão, mas é assim, se para você passar direto do doutorado, você não tem que defender dentro do prazo regimental, bom, então aí uma coisa é outra. Sim. É isso que eu estou falando, por isso que eu falei dos critérios, esse é um dos critérios, dentre outros critérios, que na verdade, sim, fluxo direto é uma coisa excepcional, tem uma excepcionalidade e tem alguns critérios que precisam ser respeitados, por isso que eu falei, não estava entrando no tema de avalizar, de pontuar nada com Não, relação claro, mas a minha dúvida é se direto. não cumprir esse quesito, nem concorre, não é isso? Não, já de antemão, obviamente, não. Que é um dos critérios, é esse. Ela vai defender. Não, defender sim, tomara. Programa. Não, ela vai defender no prazo. Ela vai defender no prazo. Também defendo que ela vai defender, porque No prazo. No prazo, exatamente, porque No prazo. eu acho que logo depois da gente fechar, né, esses ajustes muito pertinentes que foram feitos, assim, a Beatriz, a não ser que aconteça algum problema extra, ela é muito focada e quando ela foca, ela produz muito e muito rápido. Então, acho que vai dar tudo certo, sim. Não tem nenhum problema. Bom, Maurício, eu estou satisfeito. Não, tá bem. Já fiz aqui minha ata, já está até pronta aqui para já mandar para. Não, não tem problema, a minha também está Vocês pronta. que enviam, né? Sim, Vocês que sim, a enviam gente direto para. Tá. Então, mais uma vez, dar os parabéns, agradecer as pessoas que vieram assistir. Acho importante ter sala cheia para as defesas e seminários e tal. Sobretudo, não pela presença em si, embora ela seja necessária, mas para as pessoas conhecerem as etapas de formação que elas vão ter que vivenciar, né? Os alunos, às vezes, deixam para fazer seminário em cima da hora do seu próprio seminário e deixam de se beneficiar da experiência dos outros, né? Aquela história que a experiência é uma lanterna virada para trás, muitas vezes, né, a lanterna perde a pilha na hora que você precisa dela. Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês mais uma vez. A gente vai mandar ainda hoje, pelo menos, vou mandar agora para o Isaac ou para a coordenação a ata, para ficar disponível para vocês, mas não vou ter nada lá que vocês não conheçam. E vou devolver para vocês especificamente, Angélica, Beatriz e Débora, a versão anotada da dissertação e os comentários que eu fiz aqui para vocês incorporarem ou não, conforme vocês queiram, tá bom? Tá isso. bom, muito obrigada. Tá bem. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.